Salmo 73, nós vamos ler ele todo. É um salmo não muito curto, mas eu peço que você tome toda a atenção nessa hora. Amém? Em reverência à palavra do Senhor. Diga: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram. Pouco faltou para que escorregasse os meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios, porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como outros homens, pelo que a soberbos cercas com um colar, vestem-se de violência como de um adorno, os olhos deles estão inchados de gordura e superabundam as imaginações do seu coração. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente, erguem a sua boca contra os céus e a sua língua percorre a terra. Pelo que o seu povo volta aqui e águas de copo cheio se lhes premem e dizem: como sabe Deus? Ou há conhecimento no Altíssimo? Eis que esses são ímpios, e todavia estão sempre em segurança e se lhes aumentam as riquezas. Na verdade, que em vão tenho purificado meu coração e lavado as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Se eu dissesse, também falarei assim, eis que ofenderia a geração de teus filhos. Quando pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado, até que entrei no santuário de Deus. Então entendi eu o fim deles. Os salmos todos são livros do coração, né? Que falam da alma, que falam dos dilemas, que falam do sentir, da alegria, da tristeza, da angústia, do medo. O livro de Salmos é um livro do coração, é um livro que fala da alma. Dos momentos que aqueles que escreveram, todos sabem aqui que não foi só Davi que escreveu o Salmo, né? Coré escreveu o Salmo, Asaf escreveu o Salmo, Moisés escreveu alguns salmos. E nós vemos aqui que esse salmo, em especial, é um salmo que fala muito comigo. Ele fala a respeito da grande pergunta do justo: aonde está a justiça? Onde está a justiça? Diante de toda essa situação. E ele é um salmo muito contemporâneo de nós, porque com certeza, assim como eu já fiz essa pergunta, você que está sentado aí já fez. Por que eles vão bem, fazem só o errado? E eu estou aqui tentando levar uma vida justa, estou vivendo e passando por toda essa situação. Por quê? É uma grande pergunta. Por que a vida é injusta? Porque Deus não está olhando. E eu fui fazer um estudo a respeito da idade dele, quando ele escreveu isso. Ele tinha provavelmente de 60 a 70 anos. Então, Asaf era um homem experiente. Ele não era um menino, ele não era um jovem, mas era alguém que já tinha uma caminhada com Deus. Outra coisa, ele era alguém que era um vidente, no livro de 2 Crônicas fala disso, ele era um vidente, um profeta, e também era um adorador, um importante adorador, o chefe dos levitas, o chefe dos sacerdotes. Então ele era alguém que tinha uma experiência profunda com Deus, com os dons, com a adoração, com a vida de Deus, a vida cotidiana, a vida da igreja. Mas a Bíblia fala aqui que um dia esse homem, ele se levanta e o salmo começa com uma afirmação muito positiva, porque ele diz assim: verdadeiramente bom é Deus para com Israel e para com os limpos de coração. Todavia, ou quanto a mim, quase que os meus pés se desviaram. Alguma vez quase o seu pé se desviou por causa da injustiça que você visualizou? Hein, irmão? Não, aqui só tem gente muito crente. Eu quero dizer para você que Asaf era muito crente.
Talvez mais crente do que qualquer um que está aqui. Só que um homem com um coração, um homem com uma alma, um homem com sentimentos, um homem que ele está escrevendo aqui, Deus é bom, verdadeiramente Ele é bom. Quanto a mim, que sou fraco, que sou frágil, que sou limitado, que tenho sentimentos, que tenho visão, que vejo as coisas, quase que eu me desviei. Quase. Pouco faltou. Ele diz, eu estava no limite do abismo, quase que eu escorreguei. E aí ele dá o motivo. E o motivo está no versículo 3. E diz, pois eu tinha inveja dos ímpios, ao ver a sua prosperidade. Quem aqui, irmãos, não olhou um dia para o lado? Você na luta, pegando o ônibus cedo. Ou então está lá trabalhando, fazendo sua luta diária. Aí você olha para o lado e você vê uma pessoa que não está nem aí. Você vê um Josilei Batista, que não está nem aí com os 14 milhões de brasileiros que estão mandando currículo e mandando currículo e mandando currículo e não tem emprego. Para os funcionários que estão sendo oprimidos porque agora tem que trabalhar com carga horária dobrada. E você que serve a Deus, você é dizimista, você é ofertante, você é alguém que está disposto a viver para Deus em santidade, você é alguém que está se esforçando na vida com Deus. E aí você olha para o lado e olha toda a injustiça e olha tudo que está acontecendo e você diz assim, será que vale a pena? Versículo 13, ele diz, na verdade, será que eu não tenho purificado meu coração em vão e lavado as minhas mãos inocentes? Para quê? Se aquele que está do meu lado, que não louva, que não te respeita, que não te honra, que não está nem aí, está prosperando. Aqui não, né, irmãos? Nunca ninguém pensou assim. E quando você olha para o irmão do lado, que não é muito crente, ou então um pastor que não é muito crente, mas está fluindo, está subindo igual um jatinho, e você lá tentando ser igreja séria, tentando ser um homem sério, tentando ser um servo sério, e aí você diz assim, ué, eu acho que eu estou enganado. Eu estou aqui pagando um preço, por quê? Por quê? Por que eu estou pagando esse preço? A troco de quê? E aí eu queria nessa noite falar sobre 3 visões que esse adorador teve da parte de Deus a respeito da realidade que o Senhor quer que aprendamos com Ele em tempos em que a gente olha para a nossa vida, olha para o lado e diz assim, é muito injusto o que eu estou vivendo. 3 visões que ele aprendeu. O texto fala, e eu quero falar um pouquinho do ímpio. Quem é o ímpio? O ímpio é alguém que não está nem aí com Deus. É alguém que não está nem aí fazer o que é certo. É alguém que não se preocupa com o outro. E o texto, ele faz uma narrativa sobre como é o comportamento do ímpio. Porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Eu queria que pudesse colocar ali a NVI para mim. Salmo 73, versículo 4. Porque não há apertos na sua vida, mas firme está a sua força. Não se ache em trabalhos como outra gente. Não são afligidos como os outros homens. Pelo que a soberba os cerca como um colar e vestem-se de violência como de um adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura e superabundam as imaginações do seu coração. São corrompidos e tratam maliciosamente da opressão. Falam arrogantemente
Erguem a sua boca contra os céus e a sua língua percorre a terra. E dizem, como sabe Deus? Há conhecimento no Altíssimo? Eis que esses são ímpios e, todavia, estão sempre em segurança e se aumentam as riquezas. Sempre despreocupados, aumentam suas riquezas. Eu aqui, orando para Deus abrir uma porta de emprego. E a porta de emprego que abre não é a melhor porta. É uma fresta. E eu estou aqui pagando preço. E aí eu olho aquela pessoa ali do meu lado, que quando eu falo de Deus para ela, ela diz assim, que é Deus? É fanático. Você é doido. Está perdendo seu tempo. Eu, hein? Para com isso. Ou então aquele que olha para a sua, como eu disse semana passada pregando aqui, né? O que eu tenho porque eu trabalho, eu levanto cedo, por isso que eu tenho. Se eu não trabalhar, cair do céu é só avião, passarinho e chuva. Meteoro. Eu tenho que trabalhar. E aí nós olhamos para esse tipo de gente e a gente pensa, ué, sendo redundante aqui, para você entender que ele passou por isso, que eu e você passamos por isso, e que esses conflitos são reais na nossa vida. Por quê? Porque a gente acredita que a nossa recompensa está aqui. E a primeira visão que Deus deu para esse adorador, no tempo que ele estava confuso, no tempo que eles não estavam entendendo, foi a visão do futuro. Essa visão precisa se abrir. Essa visão precisa se abrir. Sabe aonde que ela se abre? A Bíblia diz aqui. Quando eu pensava, versículo 16, em compreender isto, eu fiquei sobremodo perturbado. Sabe por quê? Se você tentar compreender isso, você fica pior. Porque sentir inveja é querer ter o que o outro tem. E ele declara, eu queria estar no lugar deles. Era lá que eu queria estar. Igual a ele, tendo os benefícios que ele está tendo, vivendo a vida dele. E quando ele, mas ao mesmo tempo existia dentro dele uma guerra. Eu sei que isso é errado. E aí ele começou a tentar compreender essa realidade. E a Bíblia diz que ele ficou sobremodo perturbado. Até que ele entrou no santuário. Diga, ele entrou no santuário. Ou ele entrou na presença. Porque entrar na igreja e não entrar na presença não resolve nada. Tem um monte de gente que está aqui e não está aqui. Veio aqui não sei por quê. Mas está aqui e não está aqui. Você veio aqui, você tem que estar aqui. Não é de corpo presente. Corpo presente é defunto. Amém? Você tem que estar aqui para entrar na presença dele. Tá? Cansado, descansado, abatido, perturbado. Como ele entrou na presença. Perturbado, mas entrou. E a Bíblia diz que quando ele entrou no santuário de Deus, então ele entendeu o futuro deles. Ele entendeu. Porque fora de Deus não tem resposta, irmãos. Fora de Deus é confusão. Fora de Deus é filosofia. A filosofia tenta explicar por que sofrem os homens. Se Deus existe, por que eles sofrem? A filosofia tenta responder essa pergunta. Se Deus é bom, por que a humanidade sofre? Só que eles esquecem que o homem sofre porque o pecado existe. Se sofremos, é porque o pecado existe. Você não é bonzinho, diga, eu não sou bonzinho. Aí eu achava que eu era, pastor. Eu não roubo, eu não mato, eu não minto, eu não falo mal dos outros. Pisa no teu pé. Faz uma coisa que você não gosta. Aí você mostra quão bonzinho você é. Não tem gente boazinha. A Bíblia diz que não há um justo sequer. Então foi na presença de Deus, foi na casa de Deus, foi no santuário de Deus, foi entre os átrios do Senhor que ele compreendeu o futuro deles. Certamente, ele diz, tu os pusesses em lugares escorregadios, tu os lança em destruição.
Se tem uma visão, irmãos, que a gente precisa ter quando a gente começa a invejar o outro, invejar o mundo, invejar as coisas, e isso vale para qualquer idade. Pensa num jovem que está aqui pagando um preço de santidade. Pensa numa moça que está se purificando, que está se mantendo pura para casar com seu marido. Pensa na dificuldade que ela tem em esperar no Senhor um homem de Deus, quando tem um monte de incircunciso filisteu por aí e de Dalila perdida por aí, querendo roubar a vida dela. É difícil. Aí ele olha para aquela moça que tem uma vida vã, leviana, aquela irmã que está ali pagando o preço da oração. Amém, irmãs? Você é essa? Ih, perigo, 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 perigo. Radar começou a acender. Você tem que estar firme nisso. Você é dessa, irmã. Se não é, vai ter que ser a partir de hoje, minha irmã. Porque senão nós vamos fazer um culto aqui, realmente do descarrego. Porque quem quer andar com o santo tem que ser santo. Porque senão morre no meio do caminho. O povo de Israel quis andar com Deus de qualquer jeito e dizia, eu não vou com eles, não. A minha presença não vai ir com eles, não. Porque se eu for com eles, eles morrem no meio do negócio. Não dá para andar com o santo e ficar na vida profana. Não dá. Andar de qualquer jeito, morre no meio do caminho. Não aguenta. A santidade de Deus, ela é pura, ela é perfeita. Então não dá para andar de qualquer jeito. Agora eu posso ouvir um amém dos jovens? Aí ele olha para a igreja, ela olha para a igreja, e o que ela vê? Está esperando o Senhor. Já passou dos 25, 26, 27, 28, 30, 20, 21, 22. Aonde está este prometido? Onde? Minha filha, fé. Aí você olha para o lado e vê que todo mundo está casando. As ímpias estão casando. Estão achando gente para casar. E uns caras bons ainda. É ou não é? Uns caras bons. Aí você pensa assim, só tem duro na minha igreja. Meu irmão lá tão pior que eu. E eu vou ficar aqui esperando no Senhor se aquela abençoada lá, que nem abençoada é, está casando e casando bem ainda? Ah, Jesus, alguma coisa está errada aí. Ser justo não é fácil. Na verdade, eu queria era estar no lugar dela. Hã? Aí você, meninão. Ei, Lucão. Pastora diz que tem que esperar no Senhor, mas os hormônios estão a 1000. Olha para o lado, as meninas também não convencem. Mas lá naquele lugar, lá naquela terra, na terra dos filisteus, tem uma Dalila. E aí você vai dali lá, até que você se perde. Por quê? Porque você tentou compreender a vida com o teu olhar. Você tentou compreender a vida com a sua visão. Você tentou compreender a vida com a sua dinâmica limitada, falha, fraca. Aí, quando ele entra na presença, não em corpo presente, mas ele entra, ele mergulha. Então, o Senhor começa a revelar o futuro. Sabe por quê? Deus já visitou o teu futuro. Já foi lá. Já sabe tudo o que vai acontecer. Já sabe tudo, 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 tudo. E também sabe o futuro deles. Aham. Ou você pensou que o teu Deus, ele está fazendo vista grossa para tudo isso?
Não, ele é santo, ele é justo, ele é perfeito, ele é eterno, ele é o Deus Todo-Poderoso, o guarda de Israel, aquele que vigia, aquele que guarda, aquele que caminha conosco, aquele que é santo, aquele que anda na glória, aquele que está sendo exaltado nessa hora pelos anjos neste lugar, nos céus, Todo-Poderoso, aquele que se assenta e julga as nações com seu braço forte. Esse é o Deus. E ele diz, Zaf, você não sabe de nada, inocente. Você não sabe de nada. Eu já fui no futuro e eu sei o fim deles, e o fim deles é esse. Destruição. Angústia. Perdição, vergonha. Porque você pode passar esta vida vivendo do jeito que quer. Mas você também vai pagar nesta vida tudo o que você fizer. Porque a Bíblia diz que aquele que semeia em corrupção vai colher corrupção. Aquele que semeia na carne vai colher na carne. Eu não tenho dúvida que você vai viver a tua eternidade ou no céu ou no inferno. Mas uma coisa você vai fazer. O que você fizer nesta carne, belisca ela, belisca. Você vai viver aqui. Você entregou a tua alma à perdição, é aqui que você vai pagar. Na eternidade vai ter a porção dobrada disso. A dupla honra. Os juros. Porque Deus é justo. Só existe justiça quando existe punição, gente. Só existe, está aqui, advogado, sabe mesmo que eu. Só tem justiça quando existe punição. E a punição pode ser absolver ou condenar. Porque quem determina é o justo, é o juiz. Nós temos que entender isso. Aí ele diz, vou te mostrar o fim deles. Olha o fim deles. Olha o fim deles. Como cai na desolação, quase no momento. Ficam totalmente consumidos de terrores. Como é que vocês acham que o Eduardo Cunha está nessa hora? Olha aí, ó. Como é que vocês acham? É, né, conhecedor, né, desse. Poderia testemunhar aqui? Como é que vocês acham que está o Aécio Neves? Hã? É bom sentir medo? Porque a gente não pensa no que eles estão passando agora. Alguém viu a reportagem do Fantástico sobre a ceia de Natal deles? Homem, uma marmita. Gente, imagine se eles vissem aquele vídeo. As mulheres tudo de luva, pegando na carne, no arroz com a mão. Vocês viram esse vídeo? Vocês não viram? Pegue lá. Ceia de Natal dos presos da Lava Jato. Pensa na cara do Eduardo Cunha, quando ele abriu aquilo. Já não estou falando com felicidade. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer nisso. Deus não queria que o homem vivesse isso, mas ele escolhe o caminho que ele quer. O que eu quero que você pense é que Deus, ele não toma por inocente o culpado. Nunca! Então não adianta querer andar de qualquer jeito na tua vida, porque o teu pecado te achará. Seja com 10, com 15, com 20, com 30, com 35, com 40, com 50, ele vai achar. E ele vai dizer assim, vem aqui cobrar a dívida. Agora Jesus, ele cancelou a dívida. Quando você o aceita, quando você decide viver para ele, a Bíblia diz que ele rasga a cédula. Ele apaga. Ele esquece e ele te dá a oportunidade de uma vida nova. Eles ficam totalmente consumidos de terrores, como faz com um sonho o que acorda. Assim, ó Senhor, quando acordares, desprezarás a aparência deles. Aí ele diz assim, quando eu decidi invejar, o meu coração se azedou. E os meus rins sentiam picadas. Porque a gente sente dor de ver que o outro está melhor que a gente. Sente dor na alma. Fica azedo. Bernardo foi ovelha. Cantávamos lá na igreja. Claro
Claro que eu tinha que ser a bola da vez. Eu era a melhor amiga do pastor titular. É que nem eu sair daqui e vir outro para ocupar o meu lugar. Tem que ser pastor Gilmir. Aí sabe o que aconteceu? Você não. O outro me senti injustiçado. Meu coração azedou. E quando ele azeda, a gente quer azedar os outros também. Você viu como fizeram injustiça comigo? Você viu que era minha oportunidade? Esse cara aí, quem que é esse cara? O que ele tem que é melhor do que eu? Aí Deus olha e diz assim, veja o futuro, José. Tem uma visão do futuro. Eu posso contar uma história do futuro hoje, que eu não vi, mas eu já vi. Né, Dani? Olha, hoje quase não tem lugar para sentar aqui. Mas antes tinha um monte, né, Fabiano? O que é que tinha? Um púlpito, uma mesa de som, 2 caixas estourando, 50 cadeiras. Muita fé na vida. E uma mesa de computador que até que enfim a gente se livrou dela. E aí o Senhor disse, já visitei teu futuro, José. A primeira visão dele foi a visão do futuro. O futuro deles, o futuro dessa gente que não quer nada com Deus. E o teu futuro, que você não pode ver, mas ele já viu. Mas sabe quando você vai ver o seu futuro? Quando você entrar na presença dele de todo o seu coração. Com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. O futuro deles é perdição, mas o seu é de glória. O seu é de glória, o seu é de bênção, o seu é um futuro de alegria. É isso. A segunda visão que ele tem é dele mesmo. Versículo 20 e 22. Ficou azedo, ficou doente do corpo, ficou embrutecido. E eu lembro que eu fiquei bem embrutecida, igual um animal. As pessoas tentando falar, Gisele, entenda, Gisele, compreenda. Gisele. Não. Você vai ver. Me pagar. Vai ver o que vai acontecer. Eu lembro que a minha mãe, uma época eu passei uma coisa muito ruim, um período bem horrível. E sabe, os meus amigos ímpios de igreja prosperando. E eu dizia para minha mãe, quero ver a morte deles. Augusto também ouviu. Eu mato, eu pego, eu pego. Embrutecido. Deus estava me livrando da situação, eu não estava entendendo. Eu queria. Porque tem gente assim, Deus está te dando livramento, você quer a praga perto. Falei, Jesus, tiraram isso de mim. Não, irmão, Deus te livrou. Futuro. E eles prosperando. E eles numa boa. E a gente numa pior. E aí você fica embrutecido. Você quase que pisa no ambiente assim. É verdade, irmãos. Você quer matar, você fica louco, azedo. O corpo dói. Você não sabe por quê. Talvez você anda com dor no corpo porque você está olhando muito para o lado. Teu torcicolo espiritual. Pare de olhar para quem não tem que te ensinar. Olhe para o futuro. Olhe para Jesus. Primeira visão do futuro. Segunda visão dele mesmo. Você consegue ter uma visão clara de você? Se tem alguém para quem eu estou pregando nessa noite aqui? Que você está chateado.
Porque quem está ao teu redor está indo muito bem, você está indo muito mal. Aliás, nada acontece com você. Quero dizer 4 coisas que estão acontecendo com você. Primeiro, você está azedo. Olha para o teu irmão aí e diga, azedou, hein? Se não é, irmãos, não tem problema. Segundo, você está com dores. Teu corpo já está sintomático. A doença começou a aparecer no corpo. Você ficou embrutecido. Sabe uma pessoa que você vai receber conselho, mas você quer se vingar? Você quer justiça? Eu quero justiça! E quando você quer a tua justiça, a Bíblia diz que a justiça que vem do homem, né, a ira do homem não produz justiça de Deus. Não produz. Não produz. Você acha que Deus está preocupado se você está com raiva, que o outro comprou um carro e você não consegue nem fazer o financiamento nas Casas Bahia? Aí você embrutece. Ele falou assim, gente, eu estava como um animal diante de Deus. Eu nada sabia. Eu não sabia nada. Então, Deus quer que você, na presença dele, tenha visão de si mesmo. De quem está perdendo nesse negócio é você, não é o outro. Nesse momento, a única pessoa que está perdendo é você. A única pessoa que está sendo desgastada é você. O outro, nesse momento, está numa boa. Lá no futuro, é com Deus. E quem sabe o futuro é amanhã para ele. É daqui a pouco. Eu não sei. Eu sei que Deus está tratando contigo hoje. Não está tratando com o outro. Ele está tratando é com você. Como é que você está? Como é que está o seu coração? Como é que está a sua alma? Como é que está você diante da injustiça? Diante das coisas que você não compreende. É isso com que ele está tratando. E a terceira coisa, a terceira visão, é que ele viu Deus. Ah, quem não quer ver Deus aqui? Porque ver o futuro dos outros, ver o futuro da gente, vê. Mas ver Deus é tudo que eu quero. Ah, Senhor, é tudo que eu quero. Versículo 23, ele diz, todavia, estou de contínuo contigo. Tu me segurastes pela minha mão direita. Guiar-me-ás com teu conselho e depois me receberás na glória. A quem tenho eu no céu além de ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração, a minha porção para sempre. Pois eis que os que se alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que, apostatando, se desviam de ti. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Eu ponho a minha confiança no Senhor para anunciar todas as suas obras. Está dizendo assim, Senhor, eu tenho te visto. Essa semana alguém aqui, já sabe por quem estou falando, me mandou um áudio. De uma pessoa que quer saber de Deus. Futuro? Não. Mas o teu futuro é outro. Eu vou me alegrar no que eu tenho recebido de Deus. O grande problema da igreja, e foi o meu grande problema, naqueles momentos em que eu me sentia injustiçada, é não compreender a suficiência de Deus na minha vida. A tua graça me basta. Isso é suficiente para mim. Eu lembro que uma palavra que me curou naquele dia foi um culto que eu fui lá na igrejinha, lá no Cajuru, lá do pastor Leandro, da Emilene. Era uma igrejinha muito pequena. E nós chegamos e tinha um pastor da Assembleia de Deus, pastor Antônio Carlos, pregando. O nome de Deus esteve ministrando no Uberaba para a gente uma vez também.
E ele pregou assim: você pode perder tudo, mas você não pode perder o teu Deus. Naquele dia que a minha alma estava azeda, o meu corpo doendo, tudo em mim estava fora do lugar. Você não pode perder ele de vista. E ele foi falando. E ele foi falando aquela palavra. E aí ele usou o texto de Simeão. Quando Simeão velho estava lá na casa de Deus e de repente chegou o menino Jesus. Chegou uma criança pequenininha. Frágil. Vem pegar, mãe. Não é a mamãe. Aí chegou o nenenzinho, para aquele velhinho. Aquele velhinho, ele queria ver o Salvador. Chegou o nenenzinho. E aí ele olhou e falou assim: agora eu posso ir. Porque eu vi o meu Salvador. Naquele dia eu pensei assim: Senhor, ser feliz é ter a minha casa de novo? Era isso que era ser feliz comigo? Ser feliz era ter dinheiro? Ser feliz era isso? Ser feliz era estar com aquelas pessoas que não gostavam de mim? Ser feliz era isso, Senhor? Para Simeão, ser feliz era ver Jesus, neném. Essa era a suficiência da vida dele. Mas agora o Senhor pode me levar, eu já vi o Salvador. Será que Jesus é tudo que importa para você? Será que diante de uma mesa dessa tem significância, tem significado, tem? Será que você entende isso? Foi isso que Asaf viu. Eu vi a coisa mais importante, eu vi Deus. Eu vi a misericórdia. Eu vi a glória. Eu vi o refúgio. Eu vi a fortaleza. Não existe nada, nenhum bem, não existe nada que se compare a ti, Senhor, na minha vida. Você está se sentindo injustiçado porque você não ganha 5.000 e aquele que é ímpio está ganhando? Mas o teu Deus com o teu 1.000 está te abençoando. Você está se sentindo injustiçado porque você olha para o lado e está todo mundo numa boa e você parece que todo dia vai ter que pegar o mesmo ônibus, caminhar da mesma forma, chorar mais um pouco? Ele viu um bebê. Ele viu o Cristo crucificado, que é o que você precisa olhar toda vez que você pensa em desistir. Injustiça foi o que ele viveu. Não estou entendendo. Não é para entender. Deus está no controle. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Inclusive os teus problemas. Inclusive a tua dificuldade. Cristo precisa ser suficiente. Como aquele pastor disse naquela noite, você pode perder tudo, mas você não pode perder. Simeão era muito convicto do que importava para ele. Eu lamento, irmãos, que eu precisei levar muito tempo, inclusive dentro da igreja, para entender isso. Eu já era até pastora quando eu aprendi isso. Bastou a crise chegar para eu entrar em colapso. Como Asaf, 60 anos, 70 anos. Ele estava entre essa idade, mas ele descobriu que ele não tinha uma fé tão firme, que ele precisava conhecer Deus de uma nova forma. 3 visões que ele precisou ter. Lembra qual é a primeira? Visão do futuro. Segunda visão? De si mesmo. E a terceira visão é do Deus Todo-Poderoso. Na tua vida, Ele está fazendo. E se você for fiel, Ele vai fazer muito mais.
Hoje de manhã, estou acabando aqui. Hoje de manhã, nós falamos sobre Ruth, uma mulher digna de confiança. A Bíblia diz que Ruth se lançou numa grande aventura. Ela não tinha mais nada. Ela podia olhar para o seu lado e dizer assim, não, eu não preciso viver isso. Eu posso viver outra vida. Mas ela decidiu aliançar-se com o Deus que ela havia aprendido, que é o Deus de toda a terra. E ela foi fiel. E a Bíblia diz, num dia, ela levantou cedo. Talvez aquela moça, e eu estava falando que o dia que eu ministrei essa palavra lá na Guaíra, conhecendo as casualidades da vida, quando ela estava ali colhendo milho, talvez ela pensando, puxa, lá em Moabe eu tinha uma casa. Lá em Moabe eu tenho um pai. Lá em Moabe eu tenho uma mãe. Lá em Moabe eu tenho filhos, amigos, eu tenho filhos não, eu tenho amigos, eu tenho uma chance, eu posso arrumar um marido maravilhoso. Lá em Moabe tem tanta coisa. Mas ela decidiu catar resto de espiga de milho. Só que naquele dia, capítulo 2, versículo 3 diz, ela estava caminhando, catando milho, e um homem chamado Boaz estava sentado, o homem mais rico daquele lugar. E ele perguntou, quem é aquela moça? Ah, aquela moça? Você não sabe, ela é moabita. Ela é boa para sua sogra. Ah, ela é uma mulher extraordinária, ela deixou tudo para vir colher aqui espigas de milho. Ah, eu quero que você faça uma coisa a partir de hoje. Deixa a melhor parte para ela. Eu quero saber quem ela é de perto. O texto diz, e caiu ela com sorte. Casualidade não. Deus criou o momento. Quando você está caminhando dentro do teu propósito, ainda que naquele momento seja o mais difícil, Deus vai gerar as situações para que você seja enxergado, visualizado pela oportunidade que vai mudar a tua história. Aí Deus vai criar a ocasião. E vai ter alguém observando você. Chegou o teu dia. Chegou a tua hora. A Isaf entendeu que outro bem tem além de ti. Não há na terra, nem no céu, nem em lugar nenhum, alguém semelhante a ti. Tu és a razão da minha existência. E eu vou mergulhar no Senhor. E no devido tempo, alguém vai me enxergar. E a oportunidade da justiça, da glória, da bênção, você vai viver em toda a sua plenitude. Eu tenho certeza que Deus não deu à toa essa palavra hoje. Eu tenho certeza que tem um monte de gente que nessa semana pensou, sabe o quê? Acho que eu vou tirar um pouco o pé do acelerador com Jesus. Vou diminuir o ritmo. Vou diminuir. Não, fique mais intenso. Cata espiga. Esteja no campo do Senhor. Porque se você estiver no campo do Senhor, o Senhor enviará o resgatador. E Deus vai te honrar como nunca você foi honrado. E para cada dia de vergonha, para cada dia de choro, para cada dia de dor, dupla honra para a tua vida, no nome do Senhor Jesus. Quando ele entrou no santuário, quando ele entrou na presença, quando ele entrou diante de Deus, Deus mudou a história. E aí ele entendeu que em Deus dá para ver muita coisa.